Bem-vinda! Estamos aqui com Karina Henrique. Oi, pessoal. Obrigada por ter aceitado participar do nosso podcast. Imagina, sou eu que agradeço. Formada em Psicologia, Biologia e Farmácia. Aqui pronta para dar uma ajudinha, falar um pouquinho mais sobre os transtornos psicológicos. Gente, eu que agradeço a oportunidade. Acho que vai ser um momento legal de construção, né, do saber. Eu acho que é um momento contributivo e que vocês possam aproveitar e que a gente cresça juntas, né? Acho que eu até brinquei, trocar ideias faz com que a gente até às vezes mude de ideia sobre algo ou construa algo melhor. Então é para isso que a gente está aqui. Com certeza. Vamos lá. E a sorte é nossa, né? De ter aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Fala um pouco mais sobre você, mulher. Eu sou formada em biologia, mas eu nunca exerci, porque logo em seguida eu ingressei em farmácia. E aí exerço ainda hoje a farmácia e formei há pouco tempo em psicologia. É tanto que o meu CRP só sai agora para o final do mês, mas o meu CRF, que né, o Conselho Regional de Farmácia, é 1186 Alagoas. E eu acho que é importante frisar que eu trabalho em UTI, então a gente tem um link muito forte assim, com alguns casos, e também trabalho em uma clínica de saúde mental, né? Então a gente acaba sempre tendo contato com pacientes com vários tipos de transtorno. Com certeza. Maravilha. Bom, para começar, eu fico feliz que você falou um pouco mais sobre o que você começou, o que você decidiu estudar em psicologia. Eu sempre escutava que eu tinha um jeito, que eu sabia escutar, que eu sabia aconselhar, mas assim, a gente nunca tem, né, uma ideia normal do curso, do que é realmente o curso, a não ser quando a gente ingressa. E aí eu tentei, um pouco antes, pensei na psicologia, mas as minhas condições na época não abriam a porta, e a farmácia era algo, como eu já vinha da biologia, que eu conseguia transitar com mais tranquilidade. E aí o que foi que eu fiz? Eu fui fazer farmácia, mas sempre aquela coisa, um olho no peixe, outro lugar. Um olho no peixe, outro lugar. E aí, na metade da minha vida profissional na farmácia, tinha mais ou menos uns 6 anos de profissão, eu tive a oportunidade de surgir na empresa que eu trabalhava uma bolsa para psicologia. Quer dizer, era para vários cursos, mas eu escolhi a psicologia, porque eu já tinha essa vontade guardada. E aí eu ingressei e eu já assim, tenho a convicção que eu estou fazendo já a transição de carreira. Mas eu fico muito feliz em estar na psicologia e saber que eu tenho um embasamento farmacêutico, né? Porque para transtornos, hoje é muito difícil um tratamento, em algum momento, não precisar, né, do uso de alguma droga, ou até da avaliação se aquela droga vai ser necessária realmente ou não, se é o arsenal que eu vou usar. Então, eu acho que tendo esse conhecimento, até para poder conversar com o psiquiatra, para poder fazer uma análise mais completa, que prime mesmo pela saúde do paciente, não é mais fácil, né? Mas você tem mais recursos. Eu acho que seria esse o lado legal de ser farmacêutica e de ser psicóloga. Até porque você é uma profissional muito mais completa com isso tudo. Porque está no meu dia a dia, né? É por isso que eu frisei a UTI, porque na UTI os pacientes já vêm com muitas comorbidades e eles fazem uso, eles são polimedicados, eles têm policomorbidades. Então, assim, a gente acaba tendo que estar pensando sempre no risco-benefício. Que eu acho que é quando você vai tomar uma decisão de, entra com a droga agora, vamos envolver mais a psiquiatria com esse paciente psicológico para ver se... Eu acho que fica mais fácil de até encaminhar, achar que chegou no limite. Fica um limiar, né? A questão da medicação, desmistificar, porque as pessoas também têm medo de usar a medicação. Então, achar esse equilíbrio entre os dois lados às vezes é difícil, né? Eu acho que ter a formação me ajuda. Demais, com certeza. Bom, mas vamos aproveitar esse assunto para falar sobre
até pouco tempo atrás a gente não tinha tanto essa proliferação da mídia, principalmente sobre transtornos psicológicos. É uma psicologia em si foi surgindo há menos tempo do que certas outras áreas de pesquisa, né? Então, fala um pouquinho sobre o que você acha desses transtornos na mídia e como é que a gente trata, como é que está sendo divulgado esse tipo de coisa. Eu acho que a tecnologia ela vem para ajudar. Em algum momento ela pode lhe confundir e em algum momento ela pode lhe atrapalhar. A gente tem as redes sociais, que não tem como a gente fugir, né, de falar sobre as redes. O excesso de informação, aquilo que é real, que não é. Mas eu acredito que quanto mais informação, mesmo que você tenha os riscos de confusão ou do fake, mas quanto mais existe o acesso, mais você tem chances de se aprofundar. Uhum. E aí conseguir fundamentar e tomar uma decisão sobre algo. As medicações, hoje você tem um arsenal muito grande, você tem medicações que derivam e vão cada vez mais, que a gente chama de primeira, segunda, terceira geração, então elas vão cada vez mais ficando menos, que palavra eu poderia usar? Não é menos tóxicas, mas talvez com menos efeitos adversos. Então, o que hoje às vezes também, hoje sempre, né, separou um medicamento dele ser bom ou ruim para o paciente é a quantidade e a concentração da dose. Então, a gente brinca entre ele ser um medicamento e ele ser um veneno, é a quantidade que você utiliza e como você utiliza. Então, eu acredito que as medicações com as informações, elas são bem-vindas nesse novo universo, mas com parcimônia, né? A gente tem que ter o cuidado de buscar, ver qual é a fundamentação, de onde surgiu, é um artigo científico, é um off-label, que eu até estava escutando hoje alguns podcasts e eu vi um profissional falando sobre off-label e eu vi que ele estava dando o conceito de off-label um pouco distorcido. E aí a gente tem que ter cuidado quando vai ouvir, sempre buscar ser seletivo sobre as informações, porque é uma gama muito grande. Não sei se consegui responder. Com certeza. Não, você respondeu muito bem. Tanto que é para isso que a gente está começando esse podcast, para trazer mais informações fidedignas, né, para as pessoas, por isso que a gente está chamando profissionais, por isso que você está fazendo um trabalho maravilhoso. Muito obrigada. Sim, ainda falando um pouquinho mais sobre essa questão de... Tem muito, principalmente no TikTok, tem muito no YouTube, dessas pessoas que elas falam essa questão de proliferação de transtornos. Todo mundo agora quer se identificar com algum transtorno, tanto por, às vezes, alguma pressão social, como era antigamente, com algumas questões físicas, corporais, de todo mundo querer entrar num padrão. E hoje em dia, eu acho, se você concordar comigo, acontece muito essa questão da necessidade de encaixamento. Então todo mundo acha, tem muitos esses vídeos de 5 sintomas de quem tem TDAH, 5 sintomas de quem tem autismo. O que você acha sobre isso? Eu acho é uma linha muito tênue. Eu falo muito tênue porque em tudo as pessoas querem, eu concordo quando a gente fala de se encaixar em algo, que é em tudo. Eu acho que tanto nos transtornos como nas pequenas coisas. Você vê que a gente sempre busca o nosso grupo, né? Aquele com o qual eu me encaixo melhor, o gênero ao qual eu me vejo pertencente. Então, hoje é tudo muito difundido. Eu acabei meio que generalizando até na sua primeira indagação, e acho que até fugiu um pouco do tema da pergunta. Mas agora eu vejo assim que as pessoas sentem necessidade de se enquadrar. A gama de informação, ela é gigante, e aí é que mora o perigo. Porque até que ponto é interessante para mim me colocar como portadora de determinado transtorno em relação ao ambiente que eu convivo. Porque a depender eu posso até estar usando isso como uma forma de procrastinar algo, de justificar uma falta, ou de ser muito impulsivo e achar que isso justifica, então eu vou continuar ali naquele lugar, me aceita porque eu tenho um transtorno tal e assim, né, eu tenho esse transtorno, então gente, não vou, né, eu não vou ficar com essa limitação e vocês vão ter que me aceitar desse modo.
E, ao mesmo tempo, a gente também não pode deixar de aceitar. Uhum. Então, tem que ter um cuidado, mas eu acho que tem sempre que ter o acolhimento. Porque até a gente entender se aquilo é algo que a pessoa está trazendo como um comportamento operante, repetitivo, e ela está acreditando que tem aquilo, não é? Uhum. Então, até a gente desmistificar isso, tem que haver o acolhimento. Eu penso, eu concordo, mas eu acho que sempre primeiro acolhe, eu acolho você, tento te ver em que lugar, como você está tentando caminhar, e se for possível que a gente possa contribuir, né, para que desmistifique alguma informação. E essa coisa assim, cinco pontos que até eu acho que você, talvez, a gente às vezes está se diagnosticando sem ir lá na profundidade. Porque é sabido que para até determinar, você tem o transtorno Y, você tem TAG, você é esquizofrênico. Eu tenho até que ir lá na sua referência de infância. E são informações que às vezes o paciente não lembra. Entendeu? Então, como é que eu vou dizer para ela, eu tenho TDAH? Porque eu vi lá no post do Instagram que os 5 pontos que a pessoa. Os 5 pontos que a pessoa colocou lá, eu passo por esses todos, então eu tenho, e é isso, já estou diagnosticada. E às vezes você começa a sofrer. Se você for uma pessoa que vai procurar ajuda achando que tem. Não, peraí, eu tenho os 5, isso acontece comigo. Vou procurar uma ajuda, né, profissional para ver se essa minha sensação referente a esse post, por exemplo, ela é de fato, ela tem sentido, tem base, é verdade, eu vou fazer um teste, vou fazer um diagnóstico clínico, e aí sim, confirmei, vou tratar. Mas, a bem da verdade, hoje essas etapas elas são puladas. Em diversas vezes. Ou porque o paciente não se vê como um paciente que precisa, ele acha que já entendeu aquilo e ele pode fazer por si próprio, tomar os cuidados e fazer o tratamento, né? Como? Né? Porque sem acompanhamento é impossível. Mas eu concordo com você, existe aí são muitas, não sei se a gente usaria a palavra dualidade, mas são muitas informações que sobem e descem e que a gente tem que estar muito atento para não se perder nelas. Isso até pode, né, um pouco do caminho às vezes, mas está sempre buscando vir para o eixo. E às vezes a gente se deixa levar, mas lembrando que existe um eixo. Então, se eu sempre lembro que existe um eixo, em algum momento eu vou conseguir. Eita, peraí, acho que eu estou indo demais, eu estou me perdendo, peraí. Aí você vai parar e vai conseguir tentar ir pro eixo. Aí quando você lembra, não, vou pedir ajuda, falar para alguém que eu sozinho não estou conseguindo entender. Profissional capacitado, principalmente. Isso, e ir pro eixo. Porque quando a gente tenta resolver sozinho, pode estar entrando num quarto muito escuro. Maravilhoso esse seu ponto. E aí, aproveitando, falar principalmente da sua vivência como farmácia, né? Como farmácia. A farmácia em pessoa, gente. Estou entrevistando como farmacêutica. É muito legal ao mesmo tempo, porque me faz valorizar assim, esse meu tempo, né, profissional na farmácia e ver o quanto vai me dar munição, não sei se seria essa palavra, mas vai me dar fundamento para o futuro, né? Porque eu estou virando a chave, viu, gente? A minha chave está virada profissional, ela tem até data marcada. É isso aí, aguardem esse RP. Aguardem esse RP. Mas o que é importante? Eu trabalho hoje atualmente, em análises clínicas UTI. E desde a pandemia eu convivo muito com a morte. Então eu convivo muito com a finitude. E aí quando você convive muito com a finitude das outras pessoas, você não tem como não achar e não entender que é a sua está chegando. Então assim, a cada um que está nos ouvindo, todos os dias a gente caminha para a morte. Naturalmente caminhamos para a morte. E tá tudo bem, gente. Só que o que é que a gente tem que fazer em relação a isso? É meio às vezes é um pouco tosco, né, falar isso, mas
todos os dias a gente não fica mais jovem, né? A cada dia vamos ficando mais velhos, a cada dia as células vão se renovando, mas elas não vão vindo mais com o mesmo vigor que tinha, o brilho do cabelo vai mudando, a nossa pele a gente vai perdendo. Hoje a gente tem, graças a Deus, uma pessoa com 50 anos, ela aparenta ter um pouco menos, normalmente quando ela tem um tipo de cuidado, não é todo mundo que tem esse privilégio, não é? Muita gente não tem, a gente às vezes esquece das camadas que vivem ainda nas necessidades básicas. Elas comem, elas vestem, mas elas não têm a oportunidade de fazer uma suplementação, enfim. Então na UTI eu caminho muito com a finitude. E aí os cuidados paliativos fazem parte do meu dia a dia, de sempre olhar para o outro e para mim nesse lugar do finito. E indo para esse lugar do finito é sempre lembrar da importância da vida. Porque assim, eu sei que eu vou para o fim. Eu sei que foge até um pouco do tema, mas cada um de nós, quem está assistindo, está caminhando para o fim. Então, o que você está fazendo nessa caminhada? Como você está olhando para você nessa caminhada, para o seu corpo, para o que você bebe, para o que você come, para o seu transtorno, se você for diagnosticado. Então, assim, o diagnóstico, ele te dá caminhos. Para se entender melhor, principalmente. Então, o acesso após a pandemia é algo tão traumático, que tantas pessoas morreram. Eu estava na UTI, eram 15, 16, 14, 13, e foi diminuindo até morrerem menos pessoas. Mas a gente ficou vivo. Então, assim, o que é que você está fazendo todo dia da vida? Então, está sentindo muitas sensações estranhas, ansiedade, angústia, está vendo que as coisas estão um pouco diferentes, está impossível, está esquecido demais. Olha para si. Talvez seja o momento de marcar uma consulta com um psicólogo, falar essas angústias. Né? A gente fala para lembrar e a gente também fala para esquecer. Então, eu acho que esse é o maior cuidar de si. Com certeza. Então, quando eu me conscientizo assim, eita, Vi, eu estou caminhando para o fim. Então, como eu posso caminhar para o fim com mais qualidade? Maravilha, falou o ponto. Né? Porque eu estou indo para o fim. Então, como eu posso olhar para esta caminhada para que ela seja viva até o último dia, até o fim? E a gente também tem que tomar muitos cuidados com algumas coisas que podem surgir nesse caminho. Porque Exatamente. Nessa jornada de autoconhecimento, por exemplo, tem muitas pessoas que acabam se automedicando porque acreditam que já se conhece o suficiente. E essa automedicação, ela acaba tendo um dano a longo prazo se você realmente não precisa desse medicamento. Como a gente vê muito Ritalina hoje em dia, né? E um dos principais efeitos da Ritalina é justamente que você pode, porque o que acontece com os derivados de anfetaminas, eles normalmente eles têm uma duração fixa. A Ritalina ela vai durar 4 horas, certo? Então, após 4 horas, por mais que você venha tomando todos os dias, a janela dela ela vai funcionar para você 4 horas. Então, às vezes o indivíduo ele pensa assim, vou tomar 2, vou tomar 3, vou tomar 4, porque ele quer que a Ritalina funcione às 24 horas do dia. Então, assim, o que acaba acontecendo? Ele pode ter uma overdose, ele pode morrer por overdose. Então, assim, a automedicação ela não é legal em nenhum âmbito. Um paracetamol, uma dipirona. Nas medicações mais simples, a automedicação é perigosa. A gente faz isso hoje muito comumente, inclusive a gente tem nas farmácias disponíveis essas medicações nas prateleiras hoje em dia. Sim, com promoção. Leve 2, ganhe 3. E é uma linha bem tênue entre o que eu realmente sei e o que eu posso. Né? E assim, cada indivíduo ele tem um metabolismo único. Então, assim, o que funciona em Chico talvez não funcione exatamente em Francisco. E tem as alergias aos medicamentos e as reações adversas. Então, quanto mais você se expõe, mais risco você sofre. Então, quando a gente fala caminho para o finito, mas entendendo sobre o autocuidado, a autossuficiência,
Mas isso não é dizer que faça tudo só, seja só, leia só, não. Se informe, sim, e diga o que sente, o que passa para quem pode te tratar. Maravilha. Né? Eu acho que essa é o gancho que fecha, né? Perfeito. Agora, puxando um pouquinho para o assunto de TDAH, você podia dar uma explicação um pouquinho melhor sobre o conceito de TDAH para a psicologia, Sim, sim, sim. para a farmacologia? Eu trouxe uma peça, gente. O importante é a informação estar no ponto. É só pra gente não perder o roteiro, tá? Tudo certo. Mas o transtorno é o déficit de atenção, né, e de hiperatividade. Então, a TDAH, ela traz com o paciente que tem a TDAH, ele tem algumas características que são até, ao mesmo tempo que elas são bem específicas, elas ocorrem em muitas pessoas. E às vezes você tem uma ou duas ou três dessas características, que são aqueles posts que a gente vê no Instagram, e não necessariamente você tenha TDAH. Você pode estar apenas num ambiente que propicia que ocorra esse tipo de sintomas. E eles podem ser pontuais. Então, essa impulsividade, essa dispersão, a distração, a desorganização, a dificuldade de cumprir, a procrastinação. Então, são vários sintomas que fazem com que você se sinta angustiado, que você não consiga, às vezes, concluir uma tarefa, ou consiga concluir essa tarefa, mas conclua ela nos 49 do segundo tempo, tá você lá, ai meu Deus do céu, mas eu entreguei. Mas sofre, né? Porque o TDAH, como ele tem uma tendência a procrastinar, porque ele tá com medo, às vezes, de fazer aquele determinado ofício, ou ele fez e não gostou, então ele sabe que vai precisar entrar naquela realidade novamente, então ele vai ficar ali, não, peraí, eu vou daqui a pouco. Eu faço já. Vai sair, vai nascer. Mas é o que acaba acontecendo. Vai deixando, vai deixando. Aí quando é amanhã de manhã, 8 da manhã, aí a pessoa vira à noite, trabalhando intensamente. Fala com alguém com TDAH. Alguém com TDAH fala com alguém com TDAH. Brincadeira, gente. Entende a outra. Mas o que acontece? Faz, cumpre, ou não. Pode ser que em algum momento não dê tempo. Mas se atropela, sofre, e aí vem a ansiedade, vem como se fossem sintomas que meio que você até acaba proporcionando que eles venham, porque você não se planejou, você não programou. Então, eu acho que o conceito maior de TDAH, né, é entender que é um déficit mesmo. Você tem um déficit de atenção e você tem uma hiperatividade hiper, né? Ela é hiper. Então, você, quando quer fazer tudo ao mesmo tempo, tudo rápido, tudo muitas vezes atropelado, nasce, né? A situação nasce, mas ela talvez não consiga lhe trazer tranquilidade. A gente liga muito que está estressado, intenso e nessa voracidade que exige hoje o mundo moderno. Ainda tem esse detalhe. Exigência social. Porque se você é uma pessoa que é calma demais, até as pessoas que convivem acham você lento, lerdo, acham que você não dá para aquele trabalho, você é devagar demais. E às vezes você é só uma pessoa que está tentando manter o equilíbrio. E aquela atividade fazê-la com qualidade. Exatamente. Eu acho que isso é um ponto bem interessante da gente abordar, né? Para que você aí fique, poxa, será que eu tenho esses sintomas e eu apresento ou não? Porque perceba, numa profissão padrão, tipo assim, uma profissão que você chega e você tem um checklist para cumprir. Durante aquelas 8 horas de trabalho, você já vai saber o que vai fazer. Cheguei às 7, às 7h30 eu vou anotar a temperatura da geladeira, às 9h30 eu vou contar os antibióticos, às 10h30 eu vou fazer um lanche de 15 minutos, volto. Então, quando você está numa atividade, mesmo que você tenha TDAH,
mas aquela atividade tem uma ordem e você tem que cumpri-la, mesmo você que tem TDAH, é provável que você consiga cumprir, porque ela já está lá determinada. Mas quando não é, você, por exemplo, vira um gestor e você só tem a meta a cumprir, indicadores para olhar, analisar e tomar decisões que mudam o tempo todo. Então, se você é um gestor, precisa tomar decisões, a sua atividade ela não segue um padrão de checklist e você tem TDAH, você vai sofrer muito, cara. E às vezes a gente fica assim, não, eu sofro assim porque meu trabalho é varejo. Vamos supor, eu trabalho em varejo farma. Eu vou falar varejo farma porque é uma área que eu consigo transitar. É corrido mesmo, porque setor comercial é assim, a gente não para, muda a gôndola agora, marcha tá de outro jeito. Mas se talvez eu planejar coisas que são possíveis naquela função, ela até continue um pouco corrida, mas eu não vou mentalmente sofrer tanto. Eu acho que esse é um dos pontos mais característicos do TDAH. A gente consegue, a gente entrega, mas a gente faz tudo com muito sofrimento. É, claro, o sofrimento psíquico é o maior ponto para você saber que tem alguma coisa errada. E que reflete no corpo. Que a pessoa ansiosa ou vai comer demais ou não vai comer nada. Né? Exatamente. Ou ela vai para outra coisa, tomar uma medicação para relaxar muito, ou ela vai pro fumo, ou ela vai fumar muito. Então assim, ela procura diversos gostos, né? Café principalmente. O café, e principalmente no ambiente corporativo, né? Quem está aí ouvindo, vendo a gente, sabe que o ambiente corporativo, muitas vezes você deixa tomar água para ficar tomando café. Então, assim, a gente usa vários escapes e nem está percebendo, a gente tem isso como um hábito normal do dia. Exatamente. E eu acho que quando você vai para o auxílio profissional, você vai conseguir, é como se você saísse dessa caixa que é você e conseguisse olhar você ali, como é que eu me comporto? Olha como é que eu vou lá de 15 minutos e pego o café, porque você vai descrever essas atividades para o terapeuta. Exatamente. Não é? Então, por isso, quando a gente falou ali, eu falo para lembrar, falo para esquecer. Então, quando você descreve para um profissional qual é a sua atividade do dia a dia, quando esse profissional for lá e pegar o seu histórico para fazer um diagnóstico clínico seu, fazer você lembrar lá da época da escola, como era que as coisas fluíam. E a gente tem que lembrar outro ponto mega assim, importante. O ambiente escolar. O ambiente escolar. Lembrar que na escola a gente tem as regras, tem as provas, tem os calendários, tem o quê? Padrão. Sempre tem um padrão, né? Então, às vezes, o seu TDAH tá lá escondidinho, lembra? Que a gente tava falando, eu brinquei assim, acho que fica latente. E a vida, não, cara, não fica latente. Ele fica como algo que ficou ali camuflado. Ele pode ser mascarado, dependendo. Porque, por exemplo, tem gente que acaba tendo uma rotina que exige muito mais, você acaba sendo engolido pela rotina. Como, por exemplo, na clínica, uma vez estagiando, eu já vi o caso de uma menina que ela era uma TDAH, ela fez os testes psicológicos. O problema é, que não era o problema, ela conseguiu meios para rodear essas questões que ela tinha, sabe? E principalmente em casa, ela era filha de um militar, então era exigido muito mais dela uma questão de organização muito intensa. Então ela encontrou meios, sabe? Que são os meios que a gente ensina na clínica também, para as pessoas saberem lidar melhor com esse diagnóstico, sabe? É muito isso que você acabou de falar. Você acaba, se você está num ambiente que sem nem você, eu tenho. Não, você está num ambiente que já é organizado. Por exemplo, eu venho de um ambiente onde eu trabalhei sempre com controle de qualidade, trabalhei em laboratório clínico, trabalhei em laboratório de água, laboratório de solo. Então, isso, que bom, porque foi na época da minha adolescência. Então, eram locais onde as pessoas exigiam que a gente cumprisse os POPs, os procedimentos operacionais padrão. Então, a gente era obrigado a cumprir aquele cheque. Então, você vai sendo disciplinado para algumas coisas sem perceber. E o que acaba acontecendo? Quando você se vê numa desorganização, você se incomoda. Mesmo você tendo o TDAH, mas você já tinha adquirido modus operantes de tentar deixar isso mais controlado. E aí é que vem, quando você arremata com a ajuda profissional,
do psiquiatra, se precisar entrar na medicação, e do psicólogo para fazer o acompanhamento, meu amigo, não tem como. A robustez positiva é muito grande, é robusto, como a TDAH é um diagnóstico clínico que é muito bem tratável e tem resultados excelentes. Então, se você acha, foi lá naquele post, aquele psicólogo maravilhoso. Que se diz psicólogo e às vezes é um estudante. Mas mesmo não colocou lá os podcast, colocou lá os postzinhos, você pensa assim, mesmo se você sentir que tem os 5, é um alerta. Mas não é um alerta para você dizer, eu sou TDAH. Não, é um alerta para te dizer assim, olha, vai lá, marca uma consulta, se você tem condições, tenta ver uma forma de analisar, de fazer um diagnóstico clínico, e se for, não tem erro, dá para tratar e dá para ter sucesso. Com certeza. Né? Eu acho que isso que é importante a gente lembrar. E aquela história do mito, né? Que se falou um tempo que se falou, sempre tem aquela corrente que acha que falar e ter dado descredibilizar o diagnóstico clínico em TDAH é um apelo da indústria farmacêutica para vender os medicamentos, é um apelo do psiquiatra ou dos pais para justificar uma impulsividade do filho. Então, assim, isso realmente é mito. TDAH existe, os diagnósticos, os estudos e os artigos são robustos e é importante, se esses sintomas diminuem a sua potência profissional ou diminuem a sua potência na academia, diminuem a sua potência, que eu falo, na academia de estudo, né? No caso, na faculdade ou na própria academia também. Sim. Mas que diminua o seu potencial, você sinta, poxa, eu não estou dando tudo que eu tenho, sabe? Eu sou inteligente, mas eu não estou conseguindo organizar as minhas ideias. Poxa, eu sou uma pessoa que gosto de ler, mas eu não estou conseguindo terminar o meu livro. Não é? Com certeza. Poxa, eu quero tanto assistir essa série até o fim, uma série que tem a ver com o que eu estou estudando, mas eu não estou conseguindo. Então, são pequenas coisas, e se você conseguir brincar com o diagnóstico e com o acompanhamento, você vai achar mecanismos de apoio que vão lhe fazer ir para o eixo. Lembra quando a gente falou ali atrás? Achar aquele eixo que vai fazer com que você não vai mudar tudo de uma vez, não vai, mas você vai conseguir terminar o livro, você vai ler 5 páginas todo dia, um pouquinho, ler 5 hoje, amanhã ler mais 5, depois de amanhã não ler livro, já faz uma outra atividade, mas você vai criar um cronograma. Então a psicoeducação, ela é importantíssima, Com certeza. Né? E às No vezes indivíduo que tem, né? E às vezes você fica muito preso num diagnóstico, numa necessidade de um diagnóstico, e tem outro motivo por trás que também te causa isso. Então, a importância da psicoterapia também. Isso, e assim, bem lembrado, Vi, que tem as comorbidades, que às vezes viram uma confusão, né? A questão da ansiedade, a questão da depressão. Então, são comorbidades que elas conflitam ali, trazem uma complexidade até para você diagnosticar. Mas o que é importante? Olhar para si. Eu acho que de tudo isso que a gente fala hoje é olhar para si, né? Porque aí você entra, peraí, tá estranho. Eu não estou me sentindo bem, eu tenho algo diferente. Então, tem que falar para alguém, pedir ajuda. E se puder ser alguém, um profissional, é mais fácil de você ter velocidade no tratamento, né? E eficácia. Bem lembrado essa palavra. Mas, principalmente, eu acho legal a gente comentar dos vários tipos de TDAH. Porque a gente não tem só o TDAH que ele é mostrado para a sociedade. A gente não tem só o padrãozinho do TDAH, que é aquela pessoa hiperativa e com falta de atenção. A gente pode ter um TDAH, que não seria um TDAH em si, mas tipo um TDA, um transtorno de déficit de atenção, ou um transtorno de hiperatividade. Pode estar faltando um dos dois. Isso, inclusive, caminha para 2 linhas, né? A gente olha muito o impulsivo,
o que está muito no foco, né? Aham. É que eu acho até que talvez quando se começou a estudar TDAH foi focando inicialmente nesses indivíduos que, né, É. destruíam a carteira da escola, que quebravam tudo. Os problemáticos, não os que tinham problema. Os que estavam naquele momento com Causando problema, né? problema. Causando problema. Porque normalmente essa criança, ela também vai para casa e ela tem o mesmo comportamento, não vai ser só lá na escola. Sim. Né? Comumente, a não ser que ela, como a moça que você exemplificou, em casa ela tem um pai, não vou dizer opressivo, mas autoritário que trazia ali as regras, né? E aí já fazia com que ela obrigatoriamente entrasse nesse outro lugar, um ambiente que talvez não deixasse ela ser tão impossível. Mas com certeza, se ela tem o TDAH, em algum momento ela ia dar uma escapada, né? Porque tá no momento, né? Que a pessoa está vivendo. E o inverso também acontece. E também vai diagnosticar, né? O TDAH. Então, como tem as medicações que vão para levar para acalmar, né, para dar essa centralidade, tem também o estímulo, né, para que a pessoa consiga, e eu acho que vai envolver muito o estímulo até a autoconfiança, né? Com certeza. Porque essa pessoa que ela vai estar mais cabisbaixa, ela vai estar mais ali, ela sempre está nesse lugar mais separada, mais sozinha, então a autoconfiança já também fica afetada, né, de certo modo. Extremos. E são extremos que conversam com o mesmo transtorno. Né? Ou também ela pode ser muito hiperativa, né, no sentido social, de tipo... É por isso que a gente precisa realmente de um diagnóstico, porque muitas vezes essa pessoa que tem essa hiperatividade já usa isso a seu favor na socialidade também. É aquela pessoa lotada de amigos que tá falando o tempo todo, que não para, que tá falando e falando e falando, e você não... E um ponto que é legal da impulsividade é quando essa impulsividade, porque às vezes, eu sou muito impulsiva. Mas você é muito impulsiva, mas consegue ouvir o outro falar. Você é muito impulsiva, mas consegue prestar atenção em alguém falando por um determinado tempo, né? Período de tempo. Então, assim, que impulsividade é essa, né? Porque tomou uma decisão sobre algo. Então, assim, às vezes a gente tem as palavras, mas a gente não tem os reais conceitos, né? Assim, a gente não sabe exatamente o que elas significam. E aí, às vezes, a gente traz e projeta como se aquilo fosse o real, e não é. Por isso que às vezes a pessoa vai dizer, não, eu tenho TDAH, certeza que eu tenho. E às vezes não é. Você está introjetando uma característica através de um fundamento confuso, né? Mas você não sabe que está confuso, você está se confundindo. Então é bem tênue, né? São linhas tênues. Eu acho que a complexidade exige o diagnóstico. Então eu não posso, olhando um post do Instagram, dizer, eu tenho TDAH. Eita, tem indício aqui. Aqui tá pra... Vamos investigar. Vamos pro diagnóstico. Até porque o TDAH, o próprio laudo dele exige testagem para fatores de personalidade também, porque podem ter diversos transtornos da personalidade que mostrem as mesmas características de um TDAH. Então, sempre importante, sempre visando procura. Por isso. É importantíssimo. Maravilha. Lembrando também que 5 a 8% da população mundial tem TDAH. Então, assim, não tem jeito como esse ser mito. Não tem. E, assim, eu preciso dar nome às coisas para que a gente ache caminhos, né? A gente precisa intitular mesmo determinados comportamentos, como são os transtornos, como são as doenças, para que a gente consiga delimitar o que fazer, como caminhar, como resolver. Eu acho que esse é o principal ponto. Então, como eu não posso nunca negar o TDAH. É melhor eu acolher essa pessoa que diz que tem, que talvez não tenha, né? Para a gente chegar nesse lugar que ela mesma até vai descobrindo através da psicoterapia que ela não tem, que ela só precisava mesmo, naquele ambiente em específico, se organizar melhor,
né, com a psicoeducação, e seguir a vida, como também vai detectar de quem realmente tem. Né? Eu acho que é bem. Gente, eu tô gostando desse podcast. É maravilhosa, gente. Mas então, você já lidou com alguma situação de TDAH em clínica ou que você tenha visto? Isso, eu tive um paciente na clínica, né, que eu frequento, eu trabalho, e esse paciente, ele era um adolescente de 17 anos, já era a segunda internação dele, e ele tinha outras comorbidades junto com o TDAH, ele tinha ansiedade e tinha depressão. Então é um paciente que é polimedicado. Então acabava que ele nem chegou, ele nem, na época que ele estava na clínica, ele não estava nem usando a Ritalina, porque como já fazia metilina e Nelsine, então a Ritalina nem ia naquela condição ser utilizada. Então o paciente ele fica mais complexo quando você tem as comorbidades. Por isso a importância do acompanhamento. Né? Ele, assim, no período que eu fiquei, ele chegou a ter alta, mas infelizmente, um pouco de tempo depois ele voltou. Como a gente sabe que a adicção na juventude ela é mais perigosa, né? Ela traz um risco muito maior do indivíduo até os 20 anos, né? Se ele, assim, é uma fase bem perigosa para ele ter contato com qualquer droga. E o que é pior, às vezes, nessa situação, nessa condição, ele fazia uso dos medicamentos, mas ele, quando estava fora da clínica, fazia uso das drogas. Então, é um paciente que as doses para esse paciente de medicação, às vezes, tem que ser cavalares para funcionar, que é o que acontece na UTI. Às vezes, você cede o paciente. Se a gente for fazer uma endoscopia, você usa midazolam, uma bolinha, a gente vai dormir a endoscopia toda, né? Quem não lembra que faz a endoscopia acorda meio drogadinho, assim, drogadinho no sentido da droga do medicamento. Acorda mal, né? Você acorda meio sonolento, vai acordando aos poucos e fala, né? Troca algumas coisas. Mas numa UTI ou num paciente que já tem um uso muito grande de medicação no organismo, eu vou precisar de doses muito maiores. Uma dose que para mim seria cavalar, que eu poderia até ter uma overdose. E naquele paciente às vezes nem vai fazer efeito. Então com esse paciente, nessa terceira retorno dele para a clínica, eu já não estou fazendo acompanhamento nesse momento. É um outro profissional, mas ele já está num nível mais difícil do tratamento. Mas a gente não desiste. A gente também cria-se a... Ai, meu Deus, quando você não... Quando a droga não faz mais efeito. Que é isso, é como se ele... No antibiótico a gente fala assim, eu criei uma resistência, né, a esse... Então não faz mais efeito. É tanto que às vezes eles tomam a medicação e depois eles voltam lá, ainda continuo vendo, ainda continuo ouvindo as vozes, ainda continuo, a pessoa tá mexendo dentro da porta. E você a gente fica, mesmo que a gente sabe que é um paciente, mas assim, é um jovem, ele tem 17 anos, fez 18 agora, então assim, tem uma vida inteira pela frente. Uma pessoa assim que tem todos os seus, né? Assim, tinha tudo e infelizmente está num momento muito difícil. Mas sempre há a possibilidade de cura. Então, assim, eu sempre acredito que há, como tem, lá nessa clínica, os funcionários são ex-adictos. Então, são adictos, né? Eles não fazem mais o uso. E eles conseguiram um dia por vez e hoje eles ajudam pessoas que estão passando pelo mesmo processo. Eles primam em contratar pessoas que vieram da adicção para poder o paciente entender que é possível a cura. Então ele, poxa, você passou pela clínica, passei. Então eles têm mais chance, né, porque eles veem o exemplo arrasta, né? A gente sempre escuta isso que adianta falar muito e não fazer, né? Acho que é legal a gente falar
sobre o que faz, né? E de modo sempre contributivo, buscando não ser soberbo, né? Mas é muito assertivo quando eu chego aqui e sou convidada e você me dá a oportunidade da fala e eu trazer a minha informação que eu fui adquirindo ao longo do tempo para pessoas que talvez ainda não tiveram acesso a essa informação, né? E aí daqui vocês vão abrir aí o Google depois, vão entrar em outros Instagrams e vão talvez hoje quando olhar no TikTok, vão olhar essas postagens com mais cuidado. Com certeza. Né? Que eu acho que vale a pena, a informação sempre vale a pena a gente dar uma passada de olho, mas nem sempre absorver tudo. Isso. Né? Ser crítico. E é bom. Me fala um pouquinho sobre, a gente falou muito sobre o que é o TDAH, sobre as várias formas de TDAH, sobre a necessidade de pensar muito sobre isso tudo, sobre como é. Mas e sobre os meios com o qual a gente pode ajudar as pessoas a lidarem melhor com essa condição? Eu acho que a gente é o pincel que falta mesmo a gente passar nesse quadro. Esse quadro lindo, viu, minha gente? Maravilhoso. Bom, assim, porque eu acho que a gente falou um pouco de tudo, ao mesmo tempo não deixou a ideia centradinha. É muito importante você primeiro entender se tem esses sintomas, né? Você se autoanalisar. Depois dessa autoanálise, procurar o diagnóstico clínico. E aí, se puder ser uma indicação de alguém, né? Porque às vezes já tem alguém que faz esse tipo de tratamento perto de você, ou alguém que possa lhe atender online, mas que seja da área. E de confiança. Então, assim, buscar o diagnóstico clínico e, obviamente, quando essa pessoa você for diagnosticado pela pessoa, né, por esse profissional, ele deve trazer ali algum trabalho de psicoeducação e ele vai entender em que nível você está naquele momento do TDAH, que talvez precise da medicação. Lá, quando você me questionou a Ritalina, vocês lembram? Ela falou, Karina, um exemplo, a Ritalina. Coincidentemente, a Ritalina é uma das drogas que são utilizadas no tratamento do TDAH. A Ritalina e o Concerta, eles têm o mesmo psicoativo, que é o metilfenidato. Então, ela é derivada de anfetaminas. Nós, que 90% das drogas hoje de tratamento de TDAH, elas são derivadas de anfetaminas. Que essa informação, para vocês, é legal saber de onde é a origem, mas ela, assim, não é tão relevante porque vai ser um profissional, o psiquiatra junto com o psicoterapeuta, né, que vai fazer todo esse mapeamento. Então, o que é importante? Se você está fazendo uso da medicação, seja Concerta, Ritalina ou Venvance, que é uma outra medicação, ambos eles têm uma dosagem que é para aquelas horas. Então, assim, às vezes você vai precisar tomar a medicação de manhã e à tarde. Você vai até um ponto que você vai conseguir, através da ajuda com a psicoeducação, com a terapia, e achando esses pontos, você vai identificar esses pontos onde os sintomas acontecem, o ambiente que acontece. Então, como você já provavelmente vai estar tendo esse entendimento, você vai conseguir melhorar a sua conduta e com a medicação mais ainda, porque a medicação vai te trazer a concentração, vai te trazer essa centralidade, essa análise. E aí você vai ter um profissional do lado dizendo, olha, vamos organizar a sua semana. Toda segunda vamos sentar ali, vamos ver quais as atividades que são mais importantes do dia, da semana, do mês, do ano. Então, pessoas com TDAH diagnosticado, é interessante ter um planner, um planner para poder fazer a sua distribuição do tempo. Ah, Karina, eu vou fazer. E aí tem essa motivação, as pessoas falam muito, né, que esse paciente inicialmente ele tem esse boom, descobri, agora eu vou achar o caminho das pedras. Mas ter disciplina é difícil. Com certeza, mesmo para quem não tem diagnóstico. Então, assim, ter disciplina é o desafio. Então, vai ter dias que você vai conseguir e também vai ter dias que você talvez não consiga, ou consiga menos, ou não consiga. E tá tudo bem. Porque você sabe o que você tem, você está diagnosticado e você vai levar essa dificuldade para o profissional.
olha, esse caminho para mim tá um pouco difícil. Aí ele vai tentar achar um caminho um pouco melhor, ou te ajudar a enfrentar esse caminho. O que eu acho que é importante é ter ajuda, tanto na terapia, como, se necessário, a ajuda também na medicação. E essa medicação, ela pode ter um tempo de uso, né? Ela vai sendo renovada ou vai sendo diminuída até ser retirada. Então, não ter medo de tomar um remédio. E também não tomar além. Porque, eu quero para fazer efeito pela manhã e pela tarde. Mas eu quero à noite, virar a noite estudando e eu quero fazer, eu vou tomar um comprimidinho a mais. Então, lembra lá quando a gente disse que o organismo vai criando resistência ao medicamento? Quanto mais eu não respeito as tomadas de dose, mais o meu corpo vai se acostumando. Então, lá para frente eu vou precisar de uma dose maior. Sempre ter essa confiança no profissional que está criando. Então, assim, lembra que o medicamento é um auxílio. Né? O medicamento não é salvação. Ele é um auxílio junto com a terapia. Então, a gente às vezes, não, eu vou tomar medicação, vou ficar ótimo. Não, você vai ficar ótimo. Mas o que é que a gente quer? A gente quer sempre autossuficiência, né? Ser capaz. Eu quero ser capaz das minhas, né, de conseguir me organizar. Então, assim, eu vou tomar medicação para eu aprender a me organizar sozinho, até um momento que essa medicação seja retirada. Então, essa é a maior intenção. E feliz é aquela criança que o pai conseguiu olhar para ela e protegê-la, né? Realmente. Porque o pai que conseguiu, até assim, na ignorância, né? Que às vezes tu tem a informação, a gente entende, mas a gente vê que o filho está sofrendo com alguma coisa e leva para o médico. Né? Feliz essa criança, mas muitos de nós, eu aos 45, eu sinto que preciso fazer um diagnóstico, vamos supor. Mas nunca é tarde. Não é? A gente tem milhões de exemplos de milhões de pessoas que têm TDAH e são excelentes profissionais. Com certeza. Né? E acharam um caminho. Então, há um caminho. Agora precisa que a gente se disponibilize. Maravilha. E medicação não é o único meio que a gente tem também. A gente tem várias coisas. No TDAH mesmo, a gente tem muita questão sensorial, no sentido de visualização para estudar, ouvir as coisas para estudar. Cada um vai tendo a sua diferenciação. Eita, é muito importante. Tem pessoas, tipo, que só conseguem estudar caminhando. Tem pessoas que só conseguem estudar com algum barulho, uma TV lá no fundo ligada. Tem pessoas que conseguem se conectar só no silêncio. Tem pessoas que conseguem, enfim, assim, cada pessoa tem um mecanismo. E assim, o seu mecanismo não tem que ser igual ao Davi, não tem que ser igual ao meu. Eu acho que é importante que você falar isso. Obrigada. Porque muita gente tem, e às vezes tem esse estigma assim, mas não, só estuda pulando. Acontece muito com a criança, né? Sim, eu lembro que eu já lidei com um caso de uma menina que ela falou que o sonho dela, quando ela estava no maternal, era ter uma bolinha para ela conseguir se concentrar. Aquelas bolinhas de ginástica. Então, se você precisa de uma bola, de qualquer movimento para se concentrar, você não é uma pessoa fora da caixa. Entenda só que você precisa criar mecanismos diferentes para fazer a mesma coisa que eu faço por um outro caminho, para chegar no mesmo lugar. Perfeito. Né? E você usar as suas potências. Acho que também é importante a gente lembrar, você tem potências. Você tem potências. Não esqueça, você tem potências. Então assim, poxa, eu sou bom em tal coisa. Seja, como é que eu faço para ser? Né, Vi? Assim, a gente, esse é o nosso primeiro podcast. No caso, nós duas. Nós duas. Então assim, eu sei que virão outros. E a cada um que a gente for fazer, a gente vai aproveitar melhor as nossas potências. Então assim, lembra sempre disso, tem que experimentar, tem que tentar, tem que olhar e tem que se cuidar. Com certeza. Né?
Sim, Isso, né? principalmente. Muito obrigada pela sua participação, pelos seus comentários tão maravilhosos e por ter dividido esse conhecimento com a gente, principalmente. Eu que agradeço, assim, espero que a gente possa em outro momento trazer mais temas. Eu quero Vou chamar mais ela, gente. porque é crescimento, né? A gente troca ideias para mudar de ideia. Então, Perfeito. eu acho que essa frase ficou hoje para mim e eu agradeço muito a você a oportunidade. Agradeço. Estamos sempre juntos. Que massa! Obrigada, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau.